Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Pente Fino Entrevista está no ar e um pouco diferente do que você vem vendo nos últimos dias. Nós estamos fazendo aquela série de debates, 31 debates com os candidatos da MAU e da Munora, mas nós temos 6 municípios na nossa região que têm apenas um candidato. Algumas de consenso, algumas candidaturas únicas, que tem uma leve diferença. Mas, independente, os que vão concorrer vão ser os prefeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. E esta primeira entrevista será com o prefeito de Guarama, Leandro Puton, que concorre à reeleição, tendo como vice o ex-prefeito Gilmar Sacomori, do MDB. Puton, seja bem-vindo aqui ao Pente Fino Entrevista TV Bom Dia. E gostaria que tu começasse falando para nós como é que é uma campanha com candidatura única. É uma satisfação nós estarmos aqui e dar os parabéns para o Bom Dia nesse desafio de aproximar mais ainda os candidatos nessa época de pandemia das comunidades. É um grande desafio que a gente tem assistido e acompanhado, e eu acho que isso incrementa e muito a questão da democracia. A questão da candidatura própria, ela é um desafio, porque ela não deixa de ser uma campanha. É lógico. Você automaticamente tem que seguir todos os trâmites legais, todo um processo de registro de candidatura, de processo de andamento da candidatura. É claro que é um desafio diferente, porque eu já participei de muitas eleições aciradas e agora a gente se vê não sozinho, mas é um desafio novo onde nós temos que construir as nossas propostas e com uma responsabilidade muito maior. Essa era uma questão, acho que eu queria perguntar. Pelo fato de conseguir se buscar a candidatura única, aí a habilidade quando se faz as coligações, não digo única ou de consenso ou não de consenso, é uma habilidade para a oposição não colocar uma candidatura. Eu acho que isso é habilidade do político, daí não falando do gestor, né? No momento que isso ocorre, realmente te aumenta o desafio para a próxima gestão. Tu vai ser o votado, independente do número de votos, porque vários votos válidos, tu vai ser o prefeito, e isso realmente aumenta a responsabilidade. Exatamente. Nós, um momento diferente, mas um desafio interessante para quem gosta de fazer política, Rodrigo. Eu acredito que eu tenho encarado isso como um novo desafio, um desafio onde você é o candidato único, onde você tem que ir no teu eleitor, e eu trabalho muito também para cativar aquele que não foi meu eleitor na última eleição, que esse é o desafio. Eu acho que o poder e a coisa legal da democracia é poder novamente estar sendo candidato e dentro de uma proposta de muito diálogo. A nossa próxima gestão, o próximo governo, ele traz uma soma além do que foi esse primeiro mandato meu, a questão do diálogo. Eu tenho conversado muito, inclusive, com muitos que foram adversários e que são adversários, de que nós precisamos evoluir na questão política, nós precisamos avançar e construir um pensamento de desenvolvimento sustentável, equilibrado, diante das possibilidades de cada município. E o nosso município de Guarama tem mostrado isso, e eu vejo essa campanha com isso, a responsabilidade da construção de uma proposta que seja aceita e que seja adquirida com muita tranquilidade também pela aquela oposição que nós tivemos anteriormente, no sentido de que é um desafio e que eu estou propondo para a comunidade nós poder avançar. Tanto é que essa questão de oposição que fala o prefeito Puton, o próprio cara que concorreu contra você 4 anos atrás, o Eliezer Zanata, ele se licenciou do banco e retornou. E quando ele se licenciou do banco, eu falei com ele, ele me disse assim, eu acho que está na hora de nós, em função da pandemia, até pensar em algo
pelo município, que eu falei com muitas pessoas com relação à candidatura única, a importância do momento, dos gastos, a pandemia, o desafio futuro. A gente sabe que, posteriormente, no ano que vem, a gente sabe que o lucro adicional do ICMS vai impactar nas contas dos municípios, na arrecadação. Esse auxílio emergencial do governo federal não é eterno. Então, não adianta, não tenho dúvida que o próximo gestor vai ter muitos desafios, principalmente com relação à arrecadação, Puton, e essa massa de pessoas que às vezes sem emprego e sem condições. Como é que tu tenta se preparar para esse momento, além dos desafios normais de uma gestão, né? Olha, se nós formos avaliar esse mandato que está terminando, nós, no nosso município, tivemos a coragem de criar uma nova maneira de se fazer política. É uma maneira onde a gente tem procurado, primeiro, economizar, gastar bem o dinheiro público, enxugar em alguns setores e algumas secretarias. Para você ter uma ideia, a estrutura administrativa nos oferece 7 secretarias. Eu praticamente termino o meu mandato ocupando 3 secretarias, somente 3 secretários, sendo que uma 4ª secretaria é um funcionário de carreira que o salário dele, né, é mais alto do que do secretário, então ele opta por esse, então nós vamos fazer um governo de 4 anos usando somente 3 secretarias. Isso é importante, traz uma responsabilidade maior, é óbvio, né, porque você tem uma equipe menor trabalhando, mas isso é importante quando você vai fazer o cálculo lá na frente, o que isso vai gerar de economia para o município. Por isso que nós entendemos que pequenas ações elas são importantes no contexto dos 4 anos, que possibilitou nós implementar uma política diferenciada em Guarama, uma política de resultado. Nós somos um município que fazemos e estamos fazendo muitas obras com recursos próprios. Implementamos um projeto importante de urbanização. Nós estamos praticamente levando asfalto e calçamento de pedras irregulares em toda a área urbana. Isso valoriza, tem a valorização do imóvel, isso é importante. Importante que nesses 4 anos, nós, no diálogo com a comunidade, que é muito importante isso, a gente sente muito aquela angústia que todos nós temos do pagar imposto, né? Então, além de nós termos uma organização colocada à disposição no meio urbano e no interior, os moradores da cidade, nós encaminhamos um projeto para o Poder Legislativo em 2017, onde a gente isenta o morador da contribuição de melhoria. Então, todo esse asfalto que o governo municipal está fazendo, bem como o calçamento de pedras irregulares, é uma forma de nós incentivarmos em não cobrando essas melhorias através da lei aprovada pelo Legislativo, nós valorizar o imposto que é pago pelo nosso contribuinte. Então, tu não vai cobrar mais um, né? Tu vai fazer... Exatamente. E a melhoria, nós sabemos que a melhoria ela é fundamental, porque tem a valorização imobiliária, que ali na frente o município automaticamente ganha com isso. Então, as ações que nós temos procurado desenvolver já permitiu nós termos uma importante experiência para que nesse próximo mandato, e como você disse, com muitas dificuldades que se abrem, que nós conseguimos visualizar em virtude da pandemia, da crise econômica, do desemprego, nós conseguimos encontrar um caminho, um meio para fazer com que o nosso município, acredito, vai dar sequência em todas essas políticas públicas que nós temos implementado. Prefeito, a gente sabe que o setor público ele é muito burocrático, por natureza, licitações, tudo demora. Às vezes, no calor de uma disputa, tu promete algumas coisas que tu queira fazer, isso é em qualquer município. Mas os 4 anos, às vezes, tu não consegue. Não porque tu não quer, porque tu tem todos os trâmites, é impugnação, é não sei o quê, é suspensão, é Tribunal de Contas, é todos os olhos do mundo, isso o prefeito sempre digo, né? Tem algo que o senhor quis fazer e não conseguiu nesse primeiro mandato e tu vai fortalecer no segundo mandato? A minha proposta política, ela é sempre muito realista, né? É você construir uma proposta de desenvolvimento econômico e social dentro das possibilidades do seu município. Como eu sempre morei em Guarama, eu sempre vivenciei muito essa questão do município em todos os seus setores, e quando eu me propus a ser candidato a prefeito, eu tive muito cuidado para não criar falsas expectativas, conversar com a nossa comunidade, apresentar propostas que muitas vezes durante a tua gestão tu acaba mudando, porque no diálogo com a comunidade você acaba tendo que reconhecer que você tem que tomar outros rumos, mas de uma maneira muito transparente. Há algumas questões que nós começamos a avançar, que é a regularização fundiária, principalmente nos imóveis próximos à rede ferroviária.
É um desafio que nós já começamos, implementamos o primeiro projeto More Legal aqui da região do Alto Uruguai. Até porque muitos não têm escritura, é isso? Né? Exatamente, né? E nós estamos muito adiantados em outros processos de regulação fundiária. O próprio distrito de Baliza, que surgiu antes da Colônia Barro, que é o nosso município de Gaurama. Existem muitos imóveis ainda sem a matrícula no registro de imóveis. São desafios em que nós começamos, que eu gostaria que tivesse tido um resultado maior, mas nós estaremos sim no próximo mandato trabalhando e muito para que essa regulação fundiária aconteça, porque além de nós estarmos construindo o direito à propriedade definitivo para os moradores que estão lá, nós também, lá na frente, de forma indireta, nós estamos dando condições que, através da regularização e da comercialização imobiliária, o município ganha com isso. Arrecada mais, né? Esse é um dos grandes, Rodrigo, segredos nossos, assim. Nós precisamos entender que o gestor público, ele tem que produzir recursos, mas o produzir recursos não é gerar mais impostos, ele tem que ter a criatividade, que através da sua gestão e conhecendo a realidade do seu município, as suas potencialidades, ele possa desenvolver aquelas políticas necessárias para melhorar o orçamento do município e que automaticamente você vai retribuir para a comunidade através das políticas públicas. A maioria dos municípios da região tem na agricultura como sua principal fonte de arrecadação, né? E o que a gente vê hoje em dia é como fixar o jovem a se manter na cidade, a se manter no campo. Gaurama tem algo nesse sentido? Pensa na sucessão? A gente sabe que o agronegócio está salvando a lavoura ultimamente, eu digo como um todo, né? O agronegócio ainda nos mantém no topo da economia e bem o Brasil, apesar de outros segmentos estar sofrendo. A gente viu nosso agronegócio muito forte. Como é que Gaurama lida com isso? Em torno de 52% a 54% do nosso orçamento vem da agricultura. Nós temos um potencial importante de grãos, mais focado no agronegócio, mas também temos a economia familiar, a agricultura familiar, que é o que gera a economia, a comida que está na nossa mesa. O grande desafio da agricultura familiar é nós sair um pouquinho do discurso, que todo mundo consegue, no papel, construir uma proposta de que o jovem vai ficar na agricultura, mas a gente sabe que lá no campo a realidade é diferente. Primeiro, você tem que ter uma conversa franca, através da sua secretaria de agricultura com os nossos agricultores, no sentido de que os pais têm que compreender que nos dias de hoje o jovem precisa ter uma renda. Muitas vezes o jovem sai do interior porque ele busca uma renda, para ele ter a autonomia dele. Ele trabalha para o pai e não tem garantia, aquela velha coisa. Né? A independência dele, né? Isso é uma questão cultural que a gente tem que superar. A outra é o governo entender que ele tem que criar aqueles mecanismos através de parcerias com a Emater e com outras entidades para que se chegue com a tecnologia na agricultura, que se entenda a realidade de cada propriedade, porque é diferente, né, Rodrigo? Diferente. Não há como você fazer algo macro nessa questão da agricultura familiar. Quanto mais tu avança ali viaduto, Marcelino, vai mudando ainda o perfil. Exatamente. Né? Você sabe que a questão do relevo ela é muito grande. E nós, nesse mandato, a gente se desafiou a levar a internet às propriedades do interior. É um projeto inovador, até fomos premiados aqui na região do Alto Uruguai, porque hoje nós sabemos que a tecnologia ela é fundamental e todos os jovens têm o interesse de ter acesso à tecnologia. E a internet é uma realidade. Além de todos os trabalhos que têm se criado na agricultura para que o agricultor continue na sua propriedade, que ele continue a produzir renda, que isso só é que vai garantir a sua permanência, nós entendemos que esse projeto da internet que está em andamento, ele vem de certa maneira revolucionar e criar mais uma possibilidade para que o jovem continue na agricultura. Outro grande desafio falar um pouco de ICMS, geração de emprego e renda, que eu acho que vai ser o maior desafio de todos os gestores. Mas se não tiver uma população saudável, não adianta nada, né? A prevenção, a saúde da família. Qual é o teu problema maior de saúde e o grande mérito da saúde em Gaurama hoje? A proximidade da Erechim ajuda também, com os convênios com clínica, com o Santa e mais a tua estrutura local? O grande desafio, né, é que nós temos que compreender que o que cabe ao município é a atenção básica. A média e alta complexidade, você vem a Erechim e outras cidades maiores aqui do estado. Nós implementamos e acreditamos muito no SUS, nós temos criado condições e nós temos um resultado muito positivo. Nós temos uma UBS que oferece 5 profissionais médicos, mais 2 equipes de saúde. O nosso objetivo é
fomentar muito a questão do acolhimento às pessoas e desenvolver todas aquelas políticas de saúde pública que são fundamentais. A prevenção de saúde é um grande desafio. E nós, nesses últimos anos, tomamos a coragem de sair um pouco do convencional. Criamos várias oficinas, desde a assistência social, da educação, como oficinas terapêuticas na área da saúde, com um resultado muito positivo. Mas é importante frisar que nós fomos conversar com a nossa comunidade e ainda conversamos com ela. A liberdade que eu criei, que nós construímos no nosso governo, que praticamente todo cidadão ele pode ter acesso ao meu telefone, ao WhatsApp e a qualquer hora entrar em contato comigo. Isso permite um diálogo. Ou que senão bate na prefeitura, tudo perto. Ou que a cidade, mas a cidade pequena ela propicia isso, né? Esse contato. E o contato ele é importantíssimo. Porque eu tenho uma posição muito tranquila. Se eu tiver que dizer não, eu digo não. Isso é uma marca minha, né? Porque a grande responsabilidade do gestor é ele ter a coragem de implementar aquelas políticas do desenvolvimento, de conversar com a comunidade, mas também há coisas que ele tem que ter a seriedade e a responsabilidade de dizer não. Porque sempre parte do pressuposto que toda a obra, toda a ação, todo o serviço prestado pelo setor público ele tem que ser para a coletividade, né? Não para um, né? E diante disso, o não tem que estar sempre presente. Exatamente. Aí é um dos grandes desafios, né? Quando eu comecei na política, eu falava muito de coletividade, muito desenvolvimento igual, ou seja, se tem para um, tem que ter para todos. E nós continuamos com isso, não é um discurso demagogo. Muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldade de compreender isso. Mas nós acostumados de uma maneira diferente. Mas nós precisamos avançar, lógico, não só no desenvolvimento econômico, nós precisamos avançar na questão política, na relação gestor com cidadão, porque se nós não avançarmos, nós vamos estar sempre naquela expectativa que nós vamos melhorar um dia a sociedade, mas se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos construir uma sociedade melhor. Então, o que nós temos procurado fazer no nosso governo? Diálogo, responsabilidade, comprometimento com a coisa pública e, claro, temos que reconhecer os erros e, a partir dos erros, construir as ações para que a gente possa se fortalecer e permitir que todas aquelas questões que não estão andando de acordo com a nossa proposta ou com o que a comunidade quer, nós possamos superá-la, criar outros caminhos para que assim a gente desenvolva as políticas, que é o objetivo de todos nós quando a gente vota. Por que a gente vota no prefeito? Não é pela amizade, não é pelo partido político. A gente vota dando a oportunidade para ele, em um espaço de 4 anos, construir políticas públicas para a coletividade, que automaticamente vai melhorar a minha questão individual. Exatamente. Prefeito Puton, eu acompanho há muito tempo a política. Acho que é a 5ª campanha que eu acompanho. Você vai por Erechim, devagarinho vai entrando no interior, conforme vai conhecendo as pessoas. E eu vejo que o teu partido, o PDT, comparado com a eleição passada e essa, encolheu. Ele encolheu na região. Era uma das grandes forças da MAU e agora a tendência é que não o seja. A tua está garantida, PDT, né? Como é que tu vê esse momento do teu partido a nível da região? Nós vivemos uma crise de identidade política. A falta de construção de militância faz com que os partidos políticos percam aquele encantamento. E a perda desse encantamento não quer dizer só na nossa região, são as ações dos partidos a nível estadual e a nível federal. Eu sou do PDT numa questão histórica, de que eu já fui do Partido dos Trabalhadores e vou para o Partido Democrático Trabalhista no sentido de que é uma questão familiar, né? O meu pai foi um dos fundadores em 1980 do PDT, foi candidato a vereador pelo PDT, uma história de admiração ao brizolismo, e para mim é uma grande satisfação, e a linha que eu defendo dentro do PDT é a linha do Brizola. É importante isso. A questão da diminuição do nosso partido vem toda de uma questão das políticas de relação com o PDT estadual, PDT federal. Cabe a cada um, a cada cidadão, a cada militante que deixou o PDT, tiveram os seus motivos a isso. É importante que, desde que eu assumi a postura, e hoje sou presidente do PDT e como prefeito municipal, eu sempre deixei claro que nós precisamos, quanto gestores públicos, abandonar essa ideia de que, para fazer desenvolvimento, nós dependemos de emendas parlamentares. Fica refém, né? Fica refém. E essa questão de ser refém, Rodrigo, a região é refém disso.
E a questão de você ser refém, em primeiro lugar, você deixa de fazer o serviço de casa, que é o feijão com arroz, de fazer com que a tua gestão seja enxuta e ela possa resultar em recursos para os investimentos. E a outra questão é ser dependente de emenda parlamentar, ficar dependente de deputados, e isso, de certa maneira, traz frustrações para o político. Porque nós sabemos que ali na frente, alguns deputados, eles somam o número de votos em cada região, enfim, vira, de certa maneira, um grande comércio de votos. Eles cobram a conta, né? Exatamente. Não tem? É isso. Então, eu acho que o gestor público, e aí é importante, nós temos na democracia 3 poderes. E nós precisamos respeitar a independência desses 3 poderes. Respeitar a independência dos 3 poderes é que cada um tem a sua função e nós não podemos misturá-los. A função do legislativo, na minha opinião, é não distribuir dinheiro. Ele tem que legislar, ele tem que fiscalizar o executivo. Fiscalizar. Então, essa proposta, essa brecha que o Congresso tem de distribuir emendas parlamentares, não vamos nem entrar na questão da possível geração de corrupção, mas da limitação de recursos que chegam nos pequenos municípios. E essa limitação, muitas vezes, coloca os pequenos municípios numa situação crítica. Por quê? Porque, falando um pouco mais de saúde, nós precisamos estar sempre investindo na saúde. Precisamos estar sempre investindo na educação, mas nós também precisamos investir na infraestrutura. Nós precisamos dar condições para que o município se desenvolva. E sem dinheiro a gente não consegue fazer isso. Feliz nós, lá em Gaurama, que encontramos um caminho de sucesso nesse meu governo atual, que nós vamos estender para a próxima gestão de responsabilidade com o dinheiro público. Mas é importante, Rodrigo, compreender que isso que nós temos proposto em Gaurama, nós estamos sempre estendendo a todos os cidadãos, porque nós precisamos da compreensão deles. Lógico. E o que a gente tem notado? Nós temos notado um resultado muito positivo, porque nós temos fazendo infraestrutura no interior, alargamos 6 pontes no interior. Há mais de 40 anos essas pontes estavam gerando problemas, principalmente para o tráfego e para o transporte, escoamento da produção. Nós ampliamos 6 pontes no interior. Porque as máquinas ampliaram e a estrada era as mesmas. Exatamente. Nós compramos um britador móvel novo, compramos motoniveladora, caminhão, enfim, rolo compactador. Nós criamos um parque de máquinas de acordo, porque temos mais de 1.000 quilômetros de estrada de chão, são desafios que nós temos, e nós temos a responsabilidade de não jogar os problemas em cima do funcionalismo público, tá, Rodrigo? Eu sou o prefeito porque pedi voto, eu pedi essa responsabilidade e eu tenho que encontrar os caminhos para que o nosso município continue a se desenvolver. O Puton toca num tema muito importante porque, assim, sem falar na corrupção, como ele disse, mas o toma lá da Carla nem é implícito, ele é explícito. Começa por Brasília. A troca de emendas em função de aprovar ou não, apoiar ou não projetos do Executivo. A partir daí se aumenta as emendas, e não falo do deputado aqui da região, é de todo o país. E acaba vindo daí os deputados de cada estado, de cada região, vêm, oferecem uma emenda, desde que tu garanta tantos votos para eles. Esse ciclo vicioso nós temos que acabar no país. Eu não tenho dúvida disso. Isso é um dos grandes, digamos, uma chaga que nós vivemos na política, que tinha que ser extirpado. Se nós tivéssemos uma reforma ampla, tributária, onde ficasse mais dinheiro para os municípios, nós não precisaríamos das emendas. É simples assim. Será que eles querem isso? Jamais vão querer isso. Mas aí é uma discussão pós-campanha. E estamos chegando no final aqui desse bate-papo bem interessante. E como tu falaste do Brizola, Tom, eu gostaria, e tu disse que se baseia nos ideais do Brizola, já tirando fora a linha federal do PDT, a educação sempre foi um pilar do Brizola. Como é que é a educação em Gaurama e o que se propõe para os próximos 4 anos? O nosso município inaugurou uma escola 12 salas. Nós temos 2 escolas no interior. Nós temos procurado, além de equipar essas escolas com o que existe de mais moderno, o ano passado a gente deu 1 computador móvel para cada professor. Nós temos uma empresa contratada para fazer o acompanhamento técnico para cada professor. Nós temos o desafio de estar sempre propondo
cursos de formação para toda a nossa equipe da educação. Nós fizemos uma parceria importantíssima com a Universidade Federal, que durou 2 anos, no contato mais próximo dos nossos professores, porque há algo que nós temos que aprender a usar aqui na região do Alto Uruguai. Nós temos 2 universidades, uma federal e uma particular. Nós, os municípios, nós temos que buscar o conhecimento, a tecnologia. E o Instituto Federal ainda. E o Instituto Federal, ainda bem que é fundamental o Instituto Federal. São desafios e são conquistas da comunidade. Agora, nós só vamos superar todas as crises políticas, as crises econômicas que nós temos, a crise de identidade social, quando nós tivermos a compreensão que a educação é fundamental. Nós, lá em Gaurama, temos procurado da melhor maneira possível valorizar o profissional da educação, o professor. Sabemos que na maior parte do Brasil, o professor tem taxado como responsável muitas vezes e não tem a valorização que ele merece. Nós temos que ter um pouquinho de responsabilidade. Não existe ninguém no mundo sem um professor por trás. E hoje, comemore-se o Dia do Professor. Quero dar os parabéns a cada professor e dizer para eles que a luta tem que continuar. Nós não podemos perder o sonho da sala de aula. Nada substitui a sala de aula. Mas nós precisamos ter o comprometimento dos governos com a educação. No nosso município, nós não medimos esforços para isso, darmos condições, estrutura, e vamos continuar a fazer isso. Porque o grande desafio nosso é a aproximação dos nossos jovens alunos ao conhecimento. No nosso município, no meu governo, nesses 3 anos e meio, quase 4 agora, nós conseguimos algo inédito. Nós aproximamos a linha pedagógica do Estado, das escolas estaduais, com a escola municipal. Há muito por fazer, há muito por avançar. Mas nós precisamos entender que tanto escola estadual quanto escola municipal, elas têm que ter uma linha pedagógica mais próxima, exatamente, porque nós estamos lidando com o mesmo grupo de pessoas, numa mesma sociedade, e nós precisamos construir um pensamento diferenciado na educação. Claro que nós sonhamos com a responsabilidade do governo do Estado em valorizar o professor, porque é inadmissível jogar a conta dos problemas históricos desse Estado em cima do funcionalismo e em cima dos professores. Nós precisamos entender que a educação é fundamental e nós vamos continuar nesse próximo mandato investindo em muito, Rodrigo, porque eu entendo de que a educação é o grande segredo para nós conseguirmos avançarmos, para que a gente deixe aquela meritocracia de lado, entenda que as construções e a avanção, e o quanto eu avanço economicamente faz parte de um contexto, e esse contexto é o que o Estado nos oferece, e para que o Estado seja sadio e nos ofereça as condições do desenvolvimento econômico, mas fundamentalmente, Rodrigo, o desenvolvimento intelectual, a educação tem que ser o carro-chefe. Prefeito Leandro Puton, muito obrigado, belo bate-papo. Pós-eleição, nós vamos conversar sobre esses projetos, mais no dia a dia da vida de toda a população de Gaurama. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, agradeço, um abraço a todos. Uma boa noite a todos e até a próxima. Amanhã, outra entrevista com outro candidato da região. A gente estamos agendando com todos os 6 municípios que têm candidatura única. Vamos tentar lembrar os 6 aqui: Gaurama, Barra do Rio Azul, Faxinalzinho, Severiano de Almeida, 3 Arroios, e está me faltando uma. Me ajuda, Leandro. São 6, eu não me lembro da 6ª. Né? Faxinalzinho, 3 Arroio, Severiano de Almeida, Gaurama, Barra do Rio Azul e Cruz Altense. Cruz Altense, que é o nosso entrevistado de amanhã, o Juarez Sandri, que já foi o prefeito e retorna também com a candidatura única. Muito obrigado e até amanhã.